Olá, irmãos, graça e paz, que alegria estarmos juntos nesta jornada de leitura da Bíblia. Nós estamos estudando, lendo, analisando o livro de Atos dos Apóstolos e nós estamos neste projeto caminhando com os apóstolos. E como é bom ler a palavra de Deus e extrair da palavra de Deus lições para as nossas vidas. Hoje, capítulo 17, eu quero destacar alguns itens para a nossa conversa neste momento. E o primeiro item que eu quero destacar é a resistência de Paulo para pregar o Evangelho. Capítulo 17, verso 1 até o verso 3 diz assim: E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Nós, assim como os apóstolos, como Paulo, como Silas, como Pedro, devemos ter a mesma resistência, o mesmo desejo de pregar o Evangelho, não olhando para as dificuldades, não olhando para as barreiras, mas expondo a palavra de Deus com ousadia. Segundo item, segunda coisa que eu quero registrar aqui com os irmãos é o resultado do esforço do apóstolo Paulo. Verso 4. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres distintas. Eu creio, irmãos, que nós, que somos discípulos de Jesus, cristãos, nós devemos, assim como os apóstolos, pregar. E no tempo determinado por Deus, os resultados hão de chegar. O tempo é de Deus, o resultado é de Deus. Deus é quem dá o crescimento. Não devemos ficar angustiados, porque muitas das vezes pregamos e as pessoas não se convertem. Devemos sim buscar a face de Deus e pedir a direção de Deus, a estratégia certa para pregar o Evangelho, porque eu creio que no tempo de Deus, como diz Eclesiastes, tudo tem um tempo. Eu creio que no tempo de Deus os frutos vão ser colhidos para a honra e para a glória do Senhor. Terceira coisa que eu quero destacar dentro desse capítulo 17, vai do verso 5 até o verso 9. E eu quero destacar o verso 5 para os irmãos. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jasson, procuravam tirá-los para junto do povo. Nós, como servos de Deus, devemos estar preparados para as oposições do inferno. Porque, como diz mesmo o apóstolo Paulo, a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Então o inimigo sempre há de levantar barreiras para impedir o crescimento da obra do Senhor. Mas devemos, em nome de Jesus, continuar avançando, trabalhando em prol do reino do nosso Senhor. A quarta coisa que eu quero enumerar para os irmãos é sobre o suporte da igreja.
do verso 10 até o verso 14, e eu destaco para vocês o verso 10, que diz assim: E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Verso 13. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. Verso 14. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. É interessante vermos que Paulo e Silas estavam pregando a palavra de Deus, mas a igreja, a comunidade estava atenta às necessidades deles. Então, a igreja buscou socorrer Paulo e Silas naquele momento de perseguição. É importante nós entendermos esse trabalho da igreja, principalmente no trabalho missionário. Nós agora, Povo Batista, em março estaremos em campanha de missões mundiais. Os nossos missionários estão espalhados pelo mundo e estão precisando do nosso apoio. Não apenas financeiro, mas também oração e naquilo que pudermos ajudar. Nós, como igreja, devemos pensar muito bem no nosso papel para com aqueles que dedicam a vida em pregar o evangelho do nosso Senhor. A quinta e última coisa que eu quero destacar para os irmãos neste capítulo 17 de Atos é a exposição, ou seja, a linda exposição de Paulo em Atenas. Do verso 15 até o verso 34, Paulo, de uma forma brilhante e sábia, usa os meios que ele teve, que ele tinha, para expor a palavra do Senhor. E eu destaco para os irmãos o verso 24, que diz: O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Verso 28, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Verso 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Eu termino a minha fala com essa frase, com este versículo de número 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Fiquemos, pois, com esta palavra, e que a cada dia haja no nosso coração o arrependimento pelos nossos erros, e que a cada dia o Espírito Santo de Deus, que tem o poder de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, venha trabalhar no nosso coração. Um forte abraço, que Deus nos abençoe. Até breve, se Deus assim permitir. Tchau.